trazer aqui a saudação. Um dos nossos pastores de missão, ele está praticamente agora, deve estar num voo. Eles estão indo lá para a África fazer um trabalho. Eles estão indo lá para Moçambique, que vai ter o Éden lá. Então ele pediu para mim pedir oração para a igreja, então que nós possamos interceder por um dos nossos pastores que esse momento está fazendo um trabalho, está se direcionando e vai ficar alguns dias lá na África. Que Deus possa abençoar ele, o pastor Alex, que já esteve aqui conosco, que acredito que logo ele voltará em nome de Jesus. Eu tenho uma notícia para dar para a igreja, acredito que é uma notícia muito alegre. Deus tem nos abençoado, graças a Deus nós viemos e a gente fica feliz por poder voltar nessa casa, por poder ver a casa cheia, por poder ver os irmãos aqui louvando, adorando, poder rever o pastor Djalma, a Grey, os pastores que aqui se encontram, Michel, o pastor Paulo. Essa semana nós tivemos uma reunião com o nosso pastor presidente, pastor Júlio do Campo, de São José do Rio Pardo, nosso presidente, e para a honra e glória de Jesus, nós conseguimos fechar mais um local e nós estamos abrindo a segunda igreja do Avivamento Bíblico na cidade de Poços de Caldas. Conseguimos, graças a Deus, pastor, nós conseguimos lá, fechamos o negócio, damos uma brigada, está em reforma. Eu acredito que daqui 30, 40 dias nós estaremos inaugurando. Eu conto com a presença dos nossos irmãos, da banda, quem sabe pode aí a gente alinhar aí para estar tocando lá na inauguração. Vou conversando com o pastor e a gente vai se alinhando tudo isso, para a honra e glória de Jesus. Eu quero ser bem rápido hoje, que as horas já nos avançam. Abra comigo, livro de Gênesis. Confirmação no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no seu capítulo 22. No seu versículo 2 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 22, versos 2 em diante. Para a honra e glória de Cristo. Amém? Gênesis 22, capítulo 2. A palavra do Senhor vai nos mencionar. 22, capítulo 2. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levantou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz eu irei mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Versículo 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Repita comigo: enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar junto. Repita comigo: e continuaram a caminhar junto. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: que bom que você veio. Que bom que você veio. Não, fala com vontade: que bom que você veio. Hoje é noite de nós adorarmos, é noite de nós festejarmos, é noite de nós estarmos felizes na presença de Deus. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Agradeço por essa campanha. Pais de joelhos e filhos de pé. No mundo em que nós vivemos hoje, na década em que nós vivemos hoje, muitos dos valores foram perdidos ao meio da sociedade. Por muitas vezes o certo quer passar por errado e o errado quer passar por certo. Então cabe a mim e a você a responsabilidade que o Senhor Jesus nos outorgou de poder caminharmos os nossos filhos na direção certa, de podermos aconselhar os nossos filhos, de podermos indicar eles. Mas com o mundo de hoje, às vezes fica um pouco difícil, um pouco complicado com a educação, porque tentamos ensinar dentro de casa o que o mundo quer estragar lá fora. Então por isso que uma dessas campanhas, Pais de Joelhos e Filhos de Pé, quer dizer o que? Que nós, pais,
devemos nos manter na posição, para que nossos filhos podem não apenas seguir os nossos conselhos, mas olhar para nós com um olhar de esperança e falar: o meu pai e a minha mãe, eles são firmes. Pai de joelhos e filhos de pé. Mas aqui nós poderíamos entrar, eu quero ser bem rápido, em vários pais, que a Bíblia vai nos mencionar, os pais que acertaram, pais que erraram, porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas eu escolhi aqui bem rápido para mencionar para nós um dos maiores pais que a Bíblia vai nos mencionar, que é Abraão. Abraão foi um dos nossos maiores pais, o pai da fé. Mas às vezes nós gostamos de olhar a Bíblia, folhear ela de capa a capa e entendemos a quão grande e bonito foi a história de Abraão. Mas às vezes paramos e não percebemos qual foi a circunstância, qual foi a vontade, a fé que ele teve para poder chegar onde ele chegou. É simples, nós queremos olhar para a pessoa e querer ser, mas não querer caminhar o que ela caminhou. Então quando nós olhamos para Abraão, nós falamos: foi o pai da fé. Ele gerou Isaac, ele venceu, ele ouvia a voz de Deus. Mas será que hoje nós pais temos ouvido a voz de Deus? Será que hoje nós pais temos direcionado, temos nos posicionado como Abraão para poder encaminhar os nossos filhos? Para que nós possamos começar um pouco, eu quero ser bem rápido. Glória a Deus. Como se escolhemos falar da história de Abraão? Quem que era Abraão? Abraão, ele era neto de Naor, filho de Terá, e tinha mais 2 irmãos. Porque Terá, ele teve 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. Abraão, ele nasceu lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus. Segundo o Midrash, segundo os costumes judaicos, segundo os rabinos, vai nos falar que Abraão, ele começou a se direcionar os olhos ao nosso Deus com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, Abraão, segundo histórias judaicas e os maiores rabinos, vai nos falar que ele começou, como toda criança curiosa, querer saber quem que era o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o seu pai, Terá, ele era escultor de imagens. Terá ganhava a vida dele esculpindo imagens. Além disso, eles vão falar também que Terá, ele era um dos conselheiros do rei Nimrod. A primeira lição que queremos deixar aqui: o que você está fazendo para poder trazer o sustento para dentro da sua casa? O que nós cristãos estamos tentando, ou de alguma forma procurando dinheiro fácil? Ou será que nós temos o caráter de Cristo para poder levar o pão de cada dia? Só que deixa eu falar um algo. Os rabinos vão nos falar que com 3 anos de idade, Abraão, ele parou de olhar, ele viu que tinha algo de errado. Eles vão nos falar a história que certa vez, Abraão, quando ele já estava numa idade mais avançada, vamos dizer um jovem, ele se encontrava dentro da loja do pai, cheio de deuses, e ele estava sozinho. Abraão, então, ele pega e quebra todos os deuses do seu pai, todas as imagens de escultura, deixando apenas uma maior com um bastão na mão. Os rabinos vão nos contar essa história, que Terá chegou, e quando Terá olhou os seus ídolos todo quebrado, apenas aquele maior, ele falou assim: mas o que aconteceu aqui? Abraão, ele olhou para o pai e falou assim: houve uma briga. Esse maior aí acabou com todos, derrubou todos. Então Terá olha para Abraão e fala assim: mas como pode, sendo que são apenas ídolos? Aí Abraão olha para ele, segundo o judaísmo, e fala: então por que o Senhor adora? Tem pernas, mas não anda, tem braços, mas não se movem, tem olhos, mas não enxerga, tem bocas, mas não falam. Então o que o Senhor está adorando? Só que as 2 maiores potências que existiam na Mesopotâmia naquela época eram o rei Nimrod e o rei Melquisedeque. O rei Nimrod e o rei Melquisedeque já vai nos falar uma tipologia, ou melhor dizendo, não preciso nem se aprofundar aqui, porque Nimrod, ele era voltado à idolatria, Nimrod, ele era voltado às coisas erradas, Nimrod, ele era voltado ao orgulho, ao ponto dele querer construir uma torre chamada Babel, que nós conhecemos, para
para poder chegar no céu. Ele queria ser reconhecido. Enquanto a outra potência era o rei Melquisedeque. E nem precisamos falar, porque a Bíblia já vai nos mencionar que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Pasmem vocês ou não, mas se vocês estudaram um pouco de judaísmo, vai nos contar a história que a notícia chegou até Nimrod. Sabe o que Nimrod fez? Mandou chamar Abraão. Na época ainda Abraão mandou chamar Abraão e falou para ele: então, o que aconteceu? Então agora você adora o sol, agora você adora a lua. Abraão, ele não quis adorar. Pasmos você ou não, mas os primeiros a ser jogados dentro de uma fornalha não foi Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo a história judaica. Nimrod ficou furioso e mandou jogar Abraão dentro da fornalha de fogo ardendo. Segundo a história judaica, vai nos falar que Abraão, ele não se queimou, ele saiu ileso, igual os nossos irmãos que vemos lá em Daniel. Por isso aí está o fato de que muitos, de quando ele saiu, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando o Senhor falou com ele, Lech-lechá, ou melhor, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eles vão nos falar, os rabinos, que esse povo que viram com que Abraão saiu ileso da fornalha, começaram a adorar o Deus único. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar para você. Existem pessoas que a gente pode evangelizar. Existem pessoas que a gente pode pregar. Existem pessoas que parece que a gente quer ir falar, mas como ele não se transforma? Como é que ele faz? Ele não está vendo, está claro nos olhos dele. Mas deixa eu te falar para você, assim como aquelas pessoas seguiram Abraão porque viu um feito de Deus na vida dele, deixa eu falar para você, o seu testemunho vale muito mais do que 1000 palavras. Do que adianta a gente querer anunciar Jesus e viver uma vida pecaminosa? Do que adianta a gente querer corrigir os nossos filhos e fazer de forma toda errada? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os judeus vão falar que Abraão ele passou por 10 tipos de prova. E às vezes nós torcemos o pé. Às vezes não acontece do jeito que nós queremos que Deus fazia. Às vezes nós não queremos que faça, Pai, a sua vontade, mas parece que às vezes é nós que queremos ensinar o jeito de Deus fazer. É bonito nós lermos a história de Abraão. É bonito se aprofundar no judaísmo e ver tudo o que eles falam. Só que eles falam, e realmente Abraão passou por 10 tipos de prova. Primeiro, o chamado para deixar a sua terra. Segundo, a fome de Canaã. Terceiro, o sequestro de Sara por Faraó. Quarto, a guerra contra os reis para resgatar Ló. Quinto, o pacto entre as partes. Sexto, a ordem de circuncidar sua casa. Sétimo, o segredo de Sara pelo Abimeleque. Oitavo, a expulsão de Ismael e Agar. Nono, o nascimento do tardio de Isaac. E décimo, o sacrifício de Isaac. É fácil nós queremos ler a vida de Abraão em poucos minutos, em poucas páginas, mas esquecemos o tanto que esse homem sofreu, para nós podermos hoje olhar e falar que ele era o pai da fé. Aleluia, Jesus. Só que o incrível é que Deus ele criou uma circunstância para Abraão, para que ele pudesse sair da terra. Porque pense comigo, o povo poderia falar: esse homem é louco. Esse homem, nós estamos numa terra onde adoramos vários deuses, e ele vem falar de monoteísmo para nós, de adoração apenas a um Deus. Só que Deus ocasionou uma proporção, Deus ocasionou algo para que Abraão pudesse sair. Os rabinos vão falar que Abraão ele era próspero, ele era rico, então ele sai da sua terra. Só que para que ele pudesse sair da terra e ouvir a voz de Deus, quando ele falou: sai da tua terra, da terra do teu pai, do meio da parentela, Deus fez um propósito para ele. Por quê? Porque Abraão tinha gado, Abraão tinha riqueza, Abraão tinha casado com Sarai.
Só que Abraão não tinha uma coisa, que nesta campanha nós estamos de joelho. Abraão, ele ainda não tinha filho. Abraão, ele era estéril. A mulher dele. Então Deus promete algo para ele. Vá que eu te darei a descendência. Vá que eu te darei um filho. Aleluia. Todos nós, quando recebemos uma promessa, o coração se alegra. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar algo, cuidado com depois da promessa recebida. Os amigos vão nos falar que Abraão não era tão próspero. Depois que ele recebeu essa promessa, que depois que ele recebeu esse livramento, Abraão todas as manhãs ele começa a sacrificar um cordeiro ao nosso Deus. Abraão ele levantava, agradecia a Deus por mais um dia de vida e sacrificava. Abraão levantava, acordava mais um dia de vida e sacrificava. Segundo a Bíblia, existem quatro altares que Abraão levantou. Existem 4 sacrifícios segundo a Bíblia. O primeiro foi lá em Sequém, Gênesis capítulo 12, versículo 7, que vai ser o altar da promessa. O segundo altar foi lá em Betel e Ai, Gênesis capítulo 12, capítulo 12, versículo 8, onde vai falar de adoração, onde vai falar de devoção. O terceiro altar que a Bíblia vai nos mencionar, vai nos falar que Abraão ele edificou um altar em Hebron, lá em Gênesis capítulo 13. Aliança e comunhão. O quarto altar vai falar que foi lá no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, verso 14, onde vai ser a entrega total e sacrifício. Só que olha para cá, até a Bíblia vai nos dizer, capítulo 12, um altar, capítulo 12 de novo, outro altar, capítulo 13, outro altar. Por que Abraão demorou tanto tempo para que só fosse sacrificar de novo, quando teve o capítulo 22? A pergunta que não quer se calar: por que toda essa demora? Sabe por quê? Eu acabei de mencionar, tome cuidado com a bênção que você já recebeu. Porque nós seres humanos somos tão falhos. Muitas vezes, depois de nós recebermos a bênção, nós esquecemos do abençoador. Sabe o que os judeus vão falar? Esse período, desde o capítulo 12, do capítulo 13 até o capítulo 22, o que aconteceu? Eles vão falar que Abraão foi o período em que Isaac nasceu, pastor. E aí Abraão estava todo feliz, porque a promessa foi concebida. Então eu acredito Abraão, todas as manhãs saindo fora da sua tenda, pegando o menino, indo brincar, indo jogar bola. Eu acredito que Abraão, todas as manhãs, todas as tardes, ele ensinava a Torá, eles faziam os mandamentos, os preceitos junto com o menino. Eu acredito que a felicidade foi tanta dentro do coração de Deus, dentro do coração de Abraão, ao ponto dele esquecer do abençoador. Daí então conhecemos uma das histórias mais lindas na Bíblia, onde Deus ele pega e fala para Abraão para sacrificar o seu único filho. Deixa eu falar para você, pai, mãe, avó, qual que é o sacrifício que você tem feito para o seu filho? O que você tem deixado? O que você tem renunciado para poder fazer para o seu filho? Será que a nossa vida de pai, será que a nossa vida de mãe é tão corrida que nós não temos 5 minutos depois do trabalho para poder brincar com a criança? Que nós não temos 5 minutos depois do trabalho para perguntar para um filho como é que foi na escola? Será que a nossa vida de pai é tão corrida que nós não temos tempo para o nosso filho? Às vezes quando nós pensamos de sacrifício, não é o sacrifício que Deus pediu para Abraão, do seu próprio filho, mas às vezes é sacrificar o nosso tempo para poder estar com as nossas crianças. Será que nós, pai, estamos de joelho para que os nossos filhos fiquem de pé? Às vezes o nosso filho só está esperando um abraço, às vezes o nosso filho só está esperando uma palavra de ânimo, e por muitas vezes erramos, queremos corrigir de forma errada, queremos xingar, queremos bater, e esquecemos do abraço, e esquecemos das perguntas, e esquecemos de brincar. Será que o nosso tempo está tão corrido que nós realmente estamos colocando os nossos joelhos no chão para que os nossos filhos se posicionam? Fé, ela existe, mas tem que ter um posicionamento. Vale muito mais um abraço seu, um carinho seu,
um chamego seu de pai e mãe do seu filho, do que você ficar horas no quarto tentando dar um sermão, enfiando algo na cabeça da criança, que muito mais um abraço vai valer. Eu tenho 2 crianças pequenas, e é tão sério, que quando o pastor me fez o convite para me vir ministrar, que deu certo para nós podermos abrir a nossa segunda igreja aqui em Poços de Caldas do Avivamento Bíblico. Ontem eu saí para o trabalho às pressas, o meu menino caiu, ele arrebentou o queixo, ele está cheio de mordo embaixo do queixo. O que eu fiz? Eu tive que ir lá na UPA, correr com ele para ele poder ser medicado, para ele poder pôr os pontos debaixo do queixo. Ei, o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não está olhando para suas crianças e falando, ai que gracinha, não. Ele está ao derredor, só esperando aquele a que ele possa tragar. Pai de joelhos e filhos de pé. A primeira coisa que eu fiz hoje, quando meu filho acordou, fui lá, dei um abraço, ajudei ele a arrancar um curativo, um menininho de 9 anos, fui lá, fiz o café da manhã para ele, falei, filho, toma café, toma o seu remédio, fui lá, arrumei um videogame para ele, para depois eu poder fazer meus afazeres. Será que estamos dando tempo para os nossos filhos, ou será que nós queremos ser apenas religiosos, onde só orar faz tudo? Não! Imagina a prova que Abraão teve, quando Deus falou para ele, eu preciso que você agora sacrifique o seu único filho, a quem tu amas. A Bíblia vai nos mencionar que durante 3 dias, Abraão, ele está olhando do lado, ele está andando. Isaac não sabia que ele era o sacrifício, mas enquanto Abraão estava caminhando, é 3 dias, não é 3 horas, não é 3 minutos que devemos dar para as nossas crianças, era 3 dias. Eu acredito que Abraão olhava para o filho e falava, eu posso nunca mais vê-lo, porque Deus me pediu esse sacrifício, mas dentro do coração dele estava, Deus proverá. Imagina a dor de um pai, imagina a dor de uma mãe, você saber que o teu filho está indo para ser morto. 3 dias da onde Abraão saiu para chegar no Monte Moriá. Todos conhecemos a história. Chegou lá embaixo, ele deixou o menino, ele deixou os servos, desarmou os cavalos, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e começou a subir a caminhada. Começou a subir o monte para poder sacrificar lá no Monte Moriá. Ao ponto do menino falar, pai, temos lenha, temos cutelo, temos fogo, mas cadê o sacrifício? Eu acredito, pastor Djalma, que naquela hora o coração de Abraão deu um nó. Na hora que ele falou, pai, cadê o sacrifício? O que estamos sacrificando pelos nossos filhos? O que estamos fazendo para tirar um sorriso das nossas crianças? Abraão, obediente, ouviu a voz de Deus. Todos nós entendemos que ele cumpriu aquilo que Deus pediu. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam médicos. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam pastores. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam engenheiros. É todo o sonho de um pai. Ninguém quer ver um filho como eu fui traficante. Ninguém quer ver um filho como eu fui ex-presidiário atrás de uma grade. Eu fui uma decepção para o meu pai. Ninguém escolhe isso para o filho. Mas será que nós estamos deixando o nosso tempo, sacrificando o nosso tempo para poder abraçar os nossos filhos? Ou será que estamos vivendo tempos de religiosidade, onde a oração ela resolve tudo? Não! Um abraço fala muito mais do que palavras. Está na hora de nós revermos o que nós estamos fazendo. Será que o meu filho, será que o teu filho, ele não merece 5 minutos da nossa atenção, pastores? Pais de joelhos e filhos de fé. Filhos de pé é fé e posicionamento. Queremos que os nossos filhos se dêem bem, mas o que nós estamos fazendo? Abraão, quando ele chegou no monte, que ele foi fazer a vontade de Deus,
Eu acredito que Abraão deve ter fechado os olhos, colocado. Existe uma etimologia aí entre Cristo e Deus. Abraão simbolizando Cristo, simbolizando Deus, e Isaac simbolizando Cristo. Abraão entregando seu único filho, e Isaac simbolizando Cristo, se entregando para o holocausto. Só que aí a palavra vai nos falar que Abraão escuta uma voz. Abraão. Será que estamos com os corações tão apertados? Que estamos incapazes de escutar a voz de Deus para poder fazer aquilo que os nossos filhos merecem, para poder fazer aquilo que os nossos filhos às vezes querem. Logicamente, como pai, não devemos fazer tudo, mas será que estamos realmente com os nossos corações atentos para ouvir a voz de Deus, a ponto de não fazer mal para a criança, de não fazer mal para o filho? Como assim, pastor? Mas eu estou tentando fazer o de melhor, eu estou tentando dar o de melhor. Eu trabalho em 2 serviços, eu chego em casa, eu tenho casa para arrumar, eu tenho que acordar cedo. Às vezes nós estamos tão corridos com o nosso dia a dia, que estamos deixando os nossos filhos de lado, pastores. Pasme você ou não. Quando eu passei no sistema penitenciário, que eu fiquei quase 5 anos da minha vida encarcerado, 90% de todos os presidiários, ou até mais, pastor, a maioria deles são filhos de crente. A maioria deles são filhos de pais e mães que estão dentro da igreja. Ora, jejua, mas não abraça. Ora, jejua, mas não deixa 5 minutos da tua vida para poder abraçar o seu filho. Será que esse é o destino que queremos para o nosso filho? Só que Deus proverá a partir desta noite o entendimento e o conhecimento que nós possamos fazer para que os nossos filhos sejam felizes, que nós possamos se posicionar para que os nossos filhos se mantenham de pé. Deixa eu falar para você qual que é o significado. Por que Deus pediu para Abraão o filho? Sabe por quê? Porque eu acabei de falar, toma cuidado com a bênção que você já recebeu. Abraão, ele começou a deixar Deus de lado. Abraão, ele começou a esquecer de Deus e apenas o filho. Então Deus, ele pede Isaac, sabe para quê? Para trazer Abraão de volta para o altar, para trazer Abraão de volta para a santificação, para trazer Abraão de volta para o centro da vontade. Aleluia, glória a Deus. Às vezes queremos fazer tantas coisas que esquecemos de voltarmos para o altar e fazer a vontade de Deus. Um dos maiores pais que tiveram na antiguidade, Abraão, ele é o nosso pai da fé. Passou por luta, passou por prova, mas ele precisou voltar para o altar. Às vezes estamos perdidos dentro da igreja. Sabe por quê? A gente quer meter o pau no filho pródigo, falando que ele foi embora, comer as bolotas dos porcos. Só que nós esquecemos que o filho mais velho estava dentro de casa perdido igual o filho pródigo. Como assim, pastor? Porque quando o filho pródigo ele voltou para casa, o pai estava esperando ele. Ele pode ter perdido tudo. A única coisa que ele não perdeu foi o caminho de volta para casa. Só que na hora que o mais velho, perdido dentro de casa, chegou e falou: o que está acontecendo? O teu irmão voltou. A Bíblia não fala se ele entrou ou se ele deixou de entrar. Ele estava perdido dentro de casa. Quantos de nós estamos perdidos? Só que como é culto de Santa Ceia, eu parafraseei. E quero que você abra rapidamente João, não precisa nem abrir, eu vou ler. João capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, verso 29. Vai nos falar: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Obrigado, meu irmão. João capítulo 1, verso 29, disse: Deus, eis que vos tem dado tudo. Não. João, isso. É que a minha tradução está um pouco diferente, ela é a tradução mais nova.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Repito, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem que era esse? Sabe quem que era esse Cordeiro? É aquele que está aqui no nosso meio, é o Pai dos Pais. É aquele que na hora que nós estamos trancados dentro do quarto, nós devemos às vezes fazer uma oração e falar: Pai, como que você quer que eu cuide do meu filho? Aquela bênção que o Senhor me deu. O que o Senhor quer que eu faça para poder tirar mais sorriso dos meus filhos? O que o Senhor quer que eu faça para ser um melhor pai, para ser um melhor marido, para ser uma melhor mãe? Esse que João mencionou quando ele viu, quando ele estava batizando no Jordão, esse era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, ele pediu Isaac para Abraão como sacrifício, mas ele entregou o seu único filho como sacrifício para nos voltar de volta para o altar. Aleluia. Para aniquilar o pecado que aí fora está batendo. Deus, ele quer nos trazer de volta para o altar. Glória a Deus. E às vezes quando você vê eu falando de volta para o altar, você está pensando que é só isso aqui. É só altar. É só microfone na mão. Sabe o altar que Deus está falando nessa noite que quer que você volte? O altar é o nosso altar das nossas casas. Porque a gente vem para a igreja preparar um louvor, preparar uma palavra, colocar a melhor roupa, um terno, ficar bonito igual os pastores. É fácil. Mas e o resto da semana, e o resto do mês, e o altar que estamos tendo em casa? Eu posso vir aqui e adorar, eu amo isso. Só que a minha adoração em casa, como está sendo? E a minha adoração no secreto com a minha família, como está sendo? Será que temos adorado os nossos altares dentro de casa? Será que nós temos feito a vontade de Deus? É gostoso a gente trabalhar bastante, suar bastante, para poder dar o melhor para os nossos filhos, sendo que por muitas vezes ele está esperando só um abraço. Glória a Deus. Ele está esperando só um "eu te amo, filho". Uma das palavras mais lindas que eu escuto todo dia é meu menino falar: eu também te amo, pai. Glória a Não Deus. tem preço que paga isso. Eu falo: eu te amo, filho. Ele fala: eu te amo, pai. Pula no meu colo, me abraça, né, menininha, titia, vem e me abraça. Que é isso? É voltar para o altar dentro das nossas casas. Aleluia. Aleluia. Quando falamos de altar, não é simplesmente igreja. É o que estamos fazendo no secreto, dentro das nossas casas. Mas hoje Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele nos veio falar de um dos maiores pais de fé, que sofreu, que teve que enviar o seu filho no altar para voltar para o altar verdadeiro. Hoje Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Está consertando algo que às vezes o vizinho não vê, a igreja não vê, o seu colega de trabalho não vê, talvez a sua esposa você não demonstra, ou o seu marido você não demonstra. Mas para termos os nossos filhos de pé, verdadeiramente o joelho que nós devemos dar é voltar para o altar das nossas Aleluia. casas. Verdade. Porque Jesus Cristo, Ele não se hesitou em se entregar para que nós pudéssemos ter a plena comunhão com Ele. Para que Ele pudesse nos ensinar que Ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o Glória a pecado. Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nós possamos ter essa palavra como reflexão. Estamos precisando de pais de posição. Estamos precisando de mães de posição. Porque os dias estão se finando. As profecias estão cumprindo. E cabe a mim e a você ser um espelho para esses que estão aí fora. Sabe para quê? Para que quando eles olharem, não vai ser apenas um evangelismo de palavras e panfleto,
mas vai ser um evangelismo de vida. Aleluia. Vai ser um evangelismo de vida. Eles vão falar: opa, o que está acontecendo naquela família? Aquela família é um exemplo para a nossa sociedade. Que Deus possa levantar, pastores, homens e mulheres que realmente voltem para os altares. Os altares dos nossos lares. Que Deus continue. Amém. Então vamos colocar de pé em nome de Jesus.